Bom dia, colegas. No último concurso de delegado de Polícia Federal, na prova oral, foi perguntado se o índio poderia prestar testemunho em CPI. Ou seja, se ele poderia ser deslocado de suas terras para prestar depoimento em CPI. O gabarito, o espelho de correção de prova, considerou um julgado do STF feito em 2001, ou seja, o índio não poderia ser convocado para prestar depoimento em CPI, uma vez que ele não poderia ser removido de suas terras. Ou seja, este julgado usou como fundamento o artigo 231, parágrafo 5º da Constituição Federal, que exige que o grupo de indígenas, para serem removidos de suas terras, precisa do referendo do Congresso Nacional, em caso de epidemia ou catástrofe, ou então, quando houver necessidade da salvaguarda da soberania nacional. Esse foi o gabarito de correção, ou seja, o índio não poderia ser removido. Contudo, este julgado da Suprema Corte, ele merece críticas, ou seja, o próprio artigo 231, parágrafo 5º, ele trata de grupo, remoção de grupo de indígenas. Ou seja, um indígena só para prestar depoimento e não violaria o mencionado dispositivo. Ou seja, a CPI, ela tem fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ou seja, ela determina que o próprio Poder Legislativo, por meio da CPI, tem poderes próprios das autoridades judiciais. Ou seja, a CPI ela pode realmente ouvir o índio como testemunha, uma vez que não se trata de cláusula de reserva jurisdicional. Ou seja, a CPI não poderia mandar, por exemplo, determinar a prisão preventiva do índio, ou então determinar uma medida cautelar de interceptação telefônica ou busca e apreensão, porque nesses casos se tratam de medidas exclusivamente de competência do Poder Judiciário. Por outro lado, a remoção, ou seja, o deslocamento provisório do índio para prestar depoimento em CPI, para a salvaguarda dos próprios direitos fundamentais dos índios que estão sendo violados, realmente isso não violaria a Constituição Federal. Hoje o que estamos vendo é que o STF está violando o princípio da concordância da exatidão funcional. Ou seja, esse princípio da concordância prática ou exatidão funcional, ele estabelece que os poderes da República eles devem respeitarem as competências uns dos outros. Ou seja, um poder não pode usurpar a competência de outro. Ou seja, deve ser respeitado o próprio esquema funcional de competências previsto na Constituição Federal. Quem desenvolveu esse princípio, senhores, foi o jurista alemão chamado Konrad Hess. Esse jurista, o grande constitucionalista, ele viveu na época do nazismo alemão e ele tinha um receio da volta do regime nacional socialista, sustentado por Adolf Hitler. Adolf Hitler concentrou todos os seus poderes da República nas suas mãos, para que pudesse promover a própria ditadura e a Segunda Guerra Mundial. Então, Konrad Hess, senhores, ele tinha receio da volta do regime de Hitler, o regime de concentração de poderes. Então, ele estabeleceu esse princípio da exatidão funcional, ou seja, que os poderes da República deveriam respeitar os demais poderes. Não obstante, senhores, o que vemos hoje é que a Suprema Corte, atuando de forma exacerbada, exercendo um ativismo judicial exagerado, vem usurpando a competência de outros poderes. Como, por exemplo, nesse julgado, a própria CPI ela tem a competência de ouvir o índio em CPI para a própria salvaguarda dos direitos fundamentais. Porém, o STF entendeu que a CPI não teria esse poder, ou seja, de ouvir um índio em CPI. Ou seja, a própria Suprema Corte
ela realmente usurpou das atribuições constitucionais. Ou seja, ela impediu que o poder legislativo exercesse essa atribuição. A CPI está prevista no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, e geralmente ela é formada por 1/3 de uma das casas para apurar fato certo e determinado. Neste caso, a CPI teria atribuição para ouvir o índio, porque não se trata de cláusula de reserva jurisdicional. E também não se trataria de remoção de grupo indígena, mas sim de um deslocamento temporário. Ou seja, esse ativismo judicial exacerbado da Suprema Corte, ele realmente coloca em risco a própria democracia. Ou seja, o próprio STF passou a usurpar a competência de outros poderes. Então, realmente, apesar do gabarito dessa questão dizer que o STF não poderia ouvir o índio em CPI, esse gabarito ele merece críticas, uma vez que, apesar de ter fundamento em julgado do STF, feito em 2001, o STF realmente usurpou das suas competências constitucionais. Ou seja, ele impediu que o Poder Legislativo exercesse uma das suas competências. Ou seja, uma das suas competências típicas, que seria a própria fiscalização da violação dos direitos fundamentais dos índios, por meio da CPI. Então, essas as considerações que eu tinha a fazer sobre essa questão. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.